Abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 61. Um texto que nós já lemos durante essa liturgia, esse culto, mas que agora traz um significado e um propósito muito importante, muito significativo para cada um de nós. Isaías, capítulo 61, nós vamos ler todo esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 11. Para entender o que essa promessa linda tem a nos dizer sobre o que Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, o Deus Emanuel, pode fazer ou tem feito na nossa história, na nossa vida, como nós acabamos de ver aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe com fé, querido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Como é bonito ler uma profecia como essa, a profecia escrita há tanto tempo antes do Messias, o prometido, vir. Nós estamos no terceiro domingo de Advento, e nesse ano nós escolhemos celebrar esse Advento aqui na nossa igreja, olhando para o profeta Isaías. Desde o primeiro domingo de Advento, nós estamos olhando para o que Isaías escreveu, aquilo que Deus o entregou, e estamos celebrando a cada passo promessas que Deus tem para a nossa vida, dessa grande expectativa que o Advento significa para nós. Advento é a chegada, é aquilo que está chegando, é aquilo que está vindo, é aquilo que está se aproximando da nossa vida, aquilo que foi cumprido em Jesus Cristo numa manjedoura lá em Belém, mas aquilo que será cumprido na igreja, quando Ele voltar na sua glória, e enquanto a igreja ergue as suas mãos e as suas vozes e canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a expectativa do Advento. Mas nem sempre na nossa vida as coisas são simples, fáceis e tranquilas no nosso dia a dia. Já percebeu isso? Nós passamos por problemas,
por adversidades, por lutas, por sofrimento, por dores, por angústias, lágrimas escorrem do nosso rosto. Muitas vezes nós não entendemos esses motivos, os motivos de tudo isso estar chegado até nós. Algumas vezes nós temos uma noção clara que são escolhas erradas que nós fizemos na nossa vida. Muito dos nossos sofrimentos, sim, eles vêm na nossa história porque escolhemos de forma equivocada e de forma errada. O pecado devastou o ser humano. O pecado tirou o ser humano da forma como Deus o criou. O pecado distorceu a imagem de Deus no nosso coração. O pecado, ele nos inabilitou para algumas coisas e levantou uma grande guerra e uma grande luta em nossa vida. Tim Keller uma vez definiu isso falando que o pecado é quando nós saímos dos propósitos da qual nós fomos criados e trocamos Deus na nossa conduta para fazermos aquilo que nós queremos. Nós substituímos a vontade de Deus, o jeito de Deus, a justiça de Deus, pela nossa justiça, pela nossa vontade, pelo nosso jeito. Isso tem consequências. As escolhas têm consequências. Olha à sua volta. Olha ao seu redor e você vai ver escolhas feitas em momentos errados de pessoas que trocam Deus por outra coisa e vivem as drásticas consequências do que isso traz nas suas vidas. Foi assim que Israel se encontrava. Foi assim que Israel estava quando o livro do profeta Isaías foi escrito. O povo de Israel enfrentava repetidas crises devido à idolatria, à opressão externa e ao juízo divino. Eu não sei se você sabe, mas o reino do norte foi invadido pela Síria. O reino do sul, ele estava sob a ameaça da invasão da Babilônia. Por quê? Porque Israel quebrou a aliança, abandonou o Senhor. O exílio da Babilônia agora chega àquele povo. Era uma realidade por causa da infidelidade do povo de Israel e a sua idolatria. Parece que isso é distante de nós, mas como aquele povo se revolta, se rebela, abandona ao Senhor, o juízo de Deus e a justiça de Deus, tão bem anunciada pelo profeta Isaías, chega a ser uma realidade naquele povo. Os ouvintes de Isaías viviam com uma mistura de desespero por causa desse juízo de Deus que foi anunciado e uma esperança que somente Deus poderia restaurá-los aonde eles deveriam realmente estar. O pecado tomou conta daquele povo, a aliança foi quebrada, a idolatria entrou no meio deles e o resultado disso foi dor e sofrimento. Quando Deus é deixado de lado e você é colocado no centro de todas as coisas. O juízo de Deus, a justiça de Deus veio sobre aquele povo. E é diante desse imenso contexto que o nosso profeta fala para o povo de Israel. O livro de Isaías, ele pode ser dividido em algumas partes. E existem aqueles que dividem esse livro em três. A primeira parte de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, promessas e profecias de juízo, anunciando para aquele povo que essa idolatria e essa quebra da aliança teria consequências. Do capítulo 40 ao 55, o tom de Isaías muda, surgem figuras de uma promessa de restauração. Um servo que sofre aparece, e o servo sofredor agora começa a trazer esperança para aquele povo. E uma terceira parte de Isaías, a partir do capítulo 56, tem um tom de restauração, de esperança. Acredita-se que o profeta falou ao povo de Israel antes do exílio, anunciando o que Deus faria por causa do que o povo escolheu. Durante o exílio, dizendo que mesmo exilados no juízo de Deus, haveria consolo para aquele povo com o servo sofredor. E depois do exílio, quando aquele povo agora sim, depois de 70 anos na Babilônia, aquele povo começa a sonhar com uma nova chance e um novo momento na tua vida. O capítulo que lemos se encontra nessa terceira parte. A restauração
e a esperança do pós-exílio. Esse capítulo está dentro dessa última sessão, falando dessa restauração espiritual e social que Deus estaria trazendo para aquela nação. Existe uma mensagem linda aqui, gente. Eu não sei se você conseguiu já absorver essa mensagem ao ler esses versículos. A missão do ungido do Senhor é uma missão de restauração, de esperança e de alegria. Por isso que esse capítulo 61 tem tudo a ver com o Natal. Tem tudo a ver com o nosso advento. E eu queria mostrar isso para os irmãos em 3 movimentos desse texto muito bonito. O primeiro deles é que existe uma promessa de restauração muito, muito clara sendo anunciada para aquele povo. Eu queria convidar você a ler comigo o versículo 1, 2 e 3 novamente. Olha o que o profeta grita no meio das ruas, diante de um povo que está voltando para aquela cidade depois de um exílio de 70 anos. O profeta anuncia assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos marginalizados, àqueles afastados, àqueles que ninguém quer olhar, aqueles que estão desprezados pela sociedade. Enviou-me a curar quem? Os quebrantados de coração, com as emoções feridas, a proclamar libertação aos cativos, intelectualmente algemados, e pôr em liberdade os algemados, os espiritualmente presos. Ele diz ainda: a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Eu não sei se você consegue olhar para esse texto e ver a grandiosidade dessa profecia para aquele povo sofrendo. Imagine comigo, aquele povo voltava de 70 anos exilados numa cultura que não era sua, numa terra que não era sua, sem direitos, muitos feitos como escravos. Perderam propriedade, perderam família, se afastaram dos seus filhos, muitos sofriam, choravam amargamente aquilo que Deus tinha colocado como juízo da desobediência daquele povo. 70 anos, é uma vida, gente. Teve gente que saiu de Jerusalém e morreu na Babilônia. Teve gente que nasceu na Babilônia e nunca conheceu Jerusalém. Teve gente que ouviu histórias de Jerusalém e agora nessa nova fase permitida por Deus, está vislumbrando essa possibilidade de sair daquele lugar e voltar para uma terra devastada, porque agora ela está totalmente devastada, não sobrou nada, o templo foi destruído. As casas foram destruídas, o comércio não existe mais, os muros de Jerusalém foram abatidos. Imagina como está o coração desse povo. No meio dessa grande situação, o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Quando o Espírito do Senhor está sobre um profeta, sobre alguém, isso significa uma autoridade dada por Deus para uma grande mensagem ser anunciada e proclamada. Ele disse: eu fui enviado por Deus para trazer uma boa notícia para vocês, para trazer algo da qual vocês esperaram por anos e anos. E quando ele diz, ele me ungiu, significa essa pessoa escolhida e capacitada por Deus para uma tarefa especial. Sim, essa profecia era cumprida na vida de Isaías, quando ele proclamava a restauração do povo voltando para Jerusalém, mas nós bem sabemos que o cumprimento pleno e maravilhoso dessa profecia se dava em Cristo Jesus. Quando ele mesmo, em Lucas capítulo 4, toma na cidade de Nazaré, na sinagoga, o seu primeiro sermão naquele lugar, e ele pega aquele rolo de Isaías, se levanta na cidade onde ele foi criado, onde ele passou todos aqueles anos, ele toma o rolo de Isaías, se levanta na sinagoga e lê esse texto. Ele fecha o rolo e diz:
hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para uma tarefa muito especial, muito bonita, muito forte, muito densa, muito profunda. E essa tarefa que Jesus Cristo tinha, essa missão, o cumprimento dessa profecia, ela está aqui. É você, é a sua vida. Foi por você que Ele fez tudo isso. Quando nós lemos nesse texto, ele dizendo, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, anunciar esse renovo, anunciar uma boa notícia que traga um pouco de esperança para o coração daqueles que estão sofrendo, sozinhos, solitários, para curar as emoções que estão completamente conturbadas. Jesus Cristo tem poder para curar os nossos corações. Jesus Cristo tem poder para colocar as nossas emoções no seu devido lugar. Aquele povo precisava disso, o povo de Nazaré precisava disso, eu e você precisamos disso todos os dias. Quando as coisas se misturam, quando as emoções saem fora do lugar, nós precisamos do ungido do Senhor para trazer de volta a alegria do Senhor para a nossa vida. Ele disse, a minha missão é proclamar a libertação àqueles que estão cativos. E a expressão aqui lembra muito esse cativeiro intelectual, quando somos enganados por coisas que não é a verdade do Senhor. Jesus caminhou por aquelas ruas dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Libertando mentes escravizadas do religiosidade vazia, libertando mentes escravizadas de filosofias vãs, fúteis e inúteis, de pessoas supersticiosas que estão acorrentadas naquilo que estão presas em sua mente. Jesus Cristo foi o cumprimento dessa grande profecia na vida daquela época, na sua cidade e toda aquela região, como é hoje, na minha e na sua vida. Ele disse, o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os algemados. Romanos diz que em Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino maravilhoso da luz. Ele operou tamanha salvação na minha e na sua vida. E eu acho tão bonito quando ele diz isso. A minha missão não acaba aí, porque eu também fui chamado para pregar, proclamar o ano aceitável do Senhor. Talvez a gente lê essa expressão e não entende muito bem o que ela significa. Talvez a gente pede na memória alguma vez que já leu essa sentença nas Escrituras, mas ela é algo muito comum para quem escutava. Levíticos capítulo 25 fala de um tal de ano do jubileu. O que significava esse ano, irmãos? É muito importante entender isso para observar a profundidade dessa profecia. O ano de jubileu era um ano especial instituído por Deus, quando ali todos aqueles que foram vendidos como escravo, todos aqueles que perderam as suas propriedades, todos aqueles que fizeram as negociações e ficaram sem nada, quando ficaram sem terra, quando todas as coisas começaram a ser negociadas, alguns com mais dinheiro, outros com pouco dinheiro, muitos escravos sendo feitos porque não tinham como pagar dívidas e se vendia a si e a sua família. O ano do jubileu era a celebração mais bonita daquela família judaica, quando eles, como povo, anunciava o ano aceitável do Senhor, o ano da liberdade. Escravos seriam libertos, propriedades seriam redistribuídas, a justiça e a equidade voltaria a habitar o povo. Naquele ano, tudo voltaria como Deus o instituiu. E se você era escravo, você estava livre. Sua família era escrava, estava livre. Era um ano de liberdade. Jesus abriu o rolo de Isaías em Lucas 4 e diz, eu estou aqui para proclamar o ano da libertação do meu povo.
Aqueles que são escravos não serão mais. Aqueles que estão presos não estarão mais. Aqueles que estão acorrentados não estarão mais. Aqueles que sofrem serão consolados. Aqueles que se entristecem receberão a alegria do Senhor. Aqueles que estão com o coração abatido serão cheios de esperança e uma convicção do futuro. Eu sou o cumprimento dessa profecia, Jesus Cristo disse. É muito bonito quando percebemos isso, porque ele ainda fala do dia da vingança do nosso Deus, em Isaías 61. E esse dia era um dia da execução da justiça divina contra aqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Tudo o que Israel queria era se vingar de Babilônia. A cidade que devastou eles, a cidade que fez tudo o que fez, era um dia onde o ato de Deus intervia em favor do seu povo para restaurar tudo o que foi perdido e corrigindo o mal que sobreveio sobre aquele povo. Essa era a missão anunciada pelo profeta Isaías. Foi isso que Cristo cumpriu, o dia da vingança do nosso Deus, quando Ele estendeu os braços naquele madeiro e derramou a sua vida em favor de cada um de nós. O mal foi pago. O pecado, a ira de Deus veio sobre ele. E a vingança do nosso Deus sobre a nossa rebeldia foi consumada naquela cruz, sobre o nosso Salvador. A profecia se cumpriu. E a profecia se cumpriu trazendo algo para a nossa vida. E observe isso, queridos. Se você está aqui e diz com a boca cheia como eu, que é crente, que é cristão, que ama Jesus Cristo, deixa eu te contar uma coisa bonita que amar Jesus Cristo traz na sua vida. Ele disse assim: eu vou pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Eu vou pôr sobre os que choram em Sião alegria em vez de luto, em vez de pranto. Eu vou pôr aqueles que choram em Sião roupas de louvor em vez de um espírito angustiado e entristecido. O que o Senhor Jesus Cristo tem para nós é uma alegria tão grande, é um louvor que flui do nosso coração, porque Ele nos chamou para reinar com Ele eternamente. Você está passando por perrengue aqui, querido? Está passando por problema? Eu também estou. Está difícil? Está para mim também. As coisas estão caras? Estão mesmo. É fácil pagar a escola para filho? Não. É fácil fazer tudo acontecer e a gente não perder a paciência no meio do trabalho? É fácil, filho de férias? Não, gente, não é. Eu vejo a minha geladeira falando, não, mais uma vez não. Pai, estou com fome, de novo, acabou de comer, menino. É fácil não perder a cabeça quando existe alguém que está pegando no teu pé no trabalho. Não é, gente. Jesus Cristo falou que não seria fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqueles que têm Jesus possuem dentro de si o cumprimento de uma promessa linda de restauração do coração. E ao invés de sermos pessoas azedas e amargas, reclamando de tudo na vida, Cristo nos deu alegria. Ele nos deu alegria, gente. Para de ser esses crentes azedos que saem da igreja e reclamam de tudo. Para de reclamar da sua vida, para de ser amargo com as coisas. Tem gente que é insuportável ficar do lado porque se torna tóxico. Diz que tem Jesus Cristo, mas a vida está azeda, está amarga, está chato. A promessa é que Ele vai nos dar vestes de louvor, gratidão. A promessa é que Ele vai colocar uma coroa nas nossas cabeças, ao invés de olhar para as cinzas do que foi destruído. A promessa dele é alegria ao invés de luto e pranto. Aquele povo olhava para aquela cidade de Jerusalém, estava tudo destruído. Já chegou em algum lugar que você conhecia, que agora só encontra-se ruínas? Dá uma sensação ruim. E de você pensar, nossa, como isso aqui era bonito.
A sensação de se deparar com ruínas não é legal. A sensação com a morte não é legal. A sensação com cinzas não é legal. Essa palavra cinzas, luto, espírito angustiado, ela tem muito a ver no hebraico com morte, choro, pranto, desespero. E o que Cristo promete para nós, lá em Isaías e no cumprimento da sua promessa, é um reinado do teu lado, alegria no nosso coração e uma gratidão que supera qualquer situação que nós passamos no nosso dia a dia. Você crê nisso? Você crê nisso? A promessa continua com essa transformação total. E ela termina nessa promessa dizendo: eles serão chamados carvalhos de justiça. Uma árvore linda, forte, resistente. Uma árvore que não é qualquer um que derruba. Mas ela não é plantada pela sua mão. A sua vida não é plantada por você. É plantado por quem? Quem te plantou, querido? Quem te escolheu? Quem te salvou? Quem tem cuidado de você? Quem tem regado a tua vida? Quem tem dado tudo o que você precisa para viver? Quem tem deixado nada faltar na tua mesa? Quem tem cuidado do teu coração, da sua saúde, mesmo quando parece que não está cuidando? Quem tem estado do teu lado todos os dias, indefinidamente todos os dias? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou para cuidar de cada um de nós, Ele nos plantou para sermos essa árvore frondosa, para que todos olhem para nós, não para que o nosso nome cresça, mas para a sua glória. Quando o mundo olha a tua vida, é o nome de Jesus que é glorificado. Quando o mundo olha o teu testemunho, o teu exemplo, é essa árvore frondosa que manifesta a glória de Deus. Isso deveria encher os nossos lábios de alegria, de esperança, de júbilo, de louvor. Já viu aquele meme que está rolando aí? Como eu vou ficar triste se em 2024 Alguém já viu isso? Virou meme aí. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu, se fosse publicar isso, eu publicaria como eu poderei ficar triste se em 2024, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. Ele não deixou faltar nada na minha casa. Ele protegeu a Fernanda quando vai e volta de São Paulo para trabalhar. Ele protege os meus meninos das artes infindáveis que eles fazem, que são inimagináveis. Ele protege a cada um de nós quando nós vamos, quando nós voltamos. Esse é o nosso Deus, igreja. Nós precisamos parar de olhar para esse lado obscuro da vida, difícil, e ficarmos amargos e começar a celebrar aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos plantou no seu jardim maravilhoso, para a glória de Deus Pai. Mas deixa eu te contar uma coisa mais bonita ainda. Porque se existe uma grande promessa de restauração, existe uma grande obra de restauração acontecendo aqui nesse texto. Olha o versículo 4. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, reconstruirão, restaurarão, renovarão. Existe um verbo forte sendo repetido aqui. Existe uma obra sendo feita por Deus aqui. E uma obra que agora o profeta anuncia para aquele povo, as portas de Jerusalém toda em ruína. E ele diz: vocês reconstruirão. Vocês renovarão. Vocês restaurarão. Deus está trazendo e fazendo novas todas as coisas. Babilônia acabou. O juízo acabou. Nova vida eu tenho para vocês. Mas vocês precisam pôr a mão no arado e não olhar para trás. Vocês precisam entender que são instrumentos de Deus na grande obra de reconstrução que Ele está fazendo no mundo.
O privilégio de ser igreja, irmãos, é entender que Deus nos chamou com as nossas falhas e com as nossas limitações, com os nossos erros, para poder ser agente de restauração em tudo que Ele faz. Nós somos agentes de restauração. Deus está restaurando aquilo que estava destruído. Eu não sei o que está destruído na tua vida, mas eu sei que Deus está te chamando para ser agente de restauração no plano de Deus para você. Se existem relacionamentos destruídos, o Evangelho traz perdão. Se existem pessoas afastadas, o Evangelho traz reconciliação. Se existem aqueles que não creem, o Evangelho de Jesus Cristo traz salvação. Você é o instrumento de Deus para que isso aconteça. Mas eu, pastor, sim, você é. Quando você abrir a sua boca, quando você tomar as suas decisões, quando você não, de forma nenhuma, negociar a moralidade da tua vida, quando a tua ética for impecável de acordo com as Escrituras, quando você todo dia lutar para que tudo seja novo na tua vida, é a obra do Senhor através de você. Eu sonho, queridos, eu sonho com aqueles que estão longe voltarem. Eu sonho com aqueles que estão distantes recobrarem a consciência de que o melhor lugar do mundo é quando nós estamos aqui. Eu sonho com aquelas pessoas que estão perdidas e vagando, se entregando à busca desenfreada do prazer, ou das riquezas, ou das glórias, ou da fama, estão cegas, tateando esse caminho, que elas possam ter o mesmo recobrar de consciência do filho pródigo e voltar na casa do meu pai, na casa do meu pai, na casa do meu pai eu tenho comida, na casa do meu pai eu tenho abraço, por isso que a gente abraça. Na casa do meu pai eu sou amado, na casa do meu pai eu sou respeitado, na casa do meu pai. O meu sonho é que as nossas famílias sejam fortes, que os nossos adolescentes sejam blindados pela palavra do Senhor, que os nossos jovens se levantem como uma geração que não negocie diante do pecado, mas que entenda que são instrumentos de Deus nas faculdades e nas escolas. O meu sonho é que essa igreja se levante nessa cidade para sair desse lugar e dar um bom testemunho de ética, moral e dos princípios e valores do reino de Deus, porque assim seremos o cumprimento dessa profecia, quando instrumentos seremos da reconstrução que Deus está fazendo de todas as coisas. Existe algo que Deus está fazendo e você é instrumento dele. Ele diz: estranhos se apresentarão. Peraí, judeu, esse negócio não é só para vocês, não. Vai vir um povo que não é judeu, vai vir um povo que não são dos seus, e Deus vai salvar essas pessoas, estranhos, a família vai crescer, a família vai se expandir, pessoas vão chegar, e elas não têm seu sobrenome não, mas elas vão crescer, isso vai crescer, e sabe quem vocês serão? Sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. A vocação da igreja é uma vocação sacerdotal no mundo. Nós somos chamados para ser uma nação sacerdotal, mediando as bênçãos de Deus às nações. Quando você chega no teu lugar de trabalho, na sua casa, no seu bairro, sabe o que você é, meu querido? Você é um sacerdote do Senhor. Você é um ministro do nosso Deus, carregando e levando as bênçãos de Deus onde você estiver. Quando abrir a sua boca, quando orar para alguém, quando falar alguma coisa, lembre-se disso. Deus te chamou para brilhar a luz de Cristo no meio das nações, para ser bênção. Bênção. Em lugar de vergonha, dupla honra. Em lugar de afronta, uma herança. Vocês possuirão tudo em dobro e vocês terão alegria eterna. Ela não tem fim. Ela não acaba. Em fidelidade eu vou lhes dar uma recompensa, vou fazer uma aliança com vocês. Como eu amo esse versículo, gente. Como eu amo esse versículo. Deus nos chamou para ser uma família.
Deus te chamou para ser uma família. Como é bom quando a gente está junto e consegue sentir o carinho do outro e perceber que nós temos um ao outro como uma família do Senhor. Se existe algo que eu queria que a nossa igreja levasse para 2025, é a consciência de que nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para suportar uns aos outros, amparar uns aos outros, cuidar uns dos outros, porque Deus nos escolheu para ser essa família. É muito lindo ver o que a gente viu aqui hoje, porque Deus está mandando mais e mais pessoas, mais e mais pessoas, pessoas que no começo a gente não conhece, mas que depois a gente nunca mais esquece e se torna parte desse corpo lindo, dessa família que Deus nos deu. Essa é a promessa do Senhor. Guarde isso no seu coração essa noite. Deus está fazendo uma grande obra de restauração e você faz parte dela. Amém? Você crê nisso? Mas esse texto, ele termina de um jeito muito lindo, porque tudo isso deve encharcar o nosso coração de alegria. O texto termina assim. Você consegue ler comigo esse versículo 10? Vamos ler juntos? Tenho Você percebe o que está escrito aqui? Eu tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Mateus capítulo 1, versículo 20, 21, quando o anjo aparece para José assustado. Aquele anjo diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus Cristo cumpre essa profecia e encharca a nossa vida da alegria da salvação. Nós precisamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu nunca mereci isso. Eu nunca mereci isso. Quantas vezes eu menti? Quantas vezes eu escolhi pelo errado? Quantas vezes eu enganei pessoas? Quantas vezes eu fiz coisas que nitidamente te desagradam? Eu nunca mereci isso. E Deus fala lá do céu: sim, não é pelo seu mérito, é pela minha graça. Eu te amei com amor tão profundo que eu salvei você dos seus pecados eternamente. Eu acho tão bonito que a Bíblia fala assim: eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não é razão de sobra para a gente ir embora com um sorriso no rosto e um coração cheio de alegria? Você pode passar problema aqui, querido, e você vai passar. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. A segunda-feira está aí, semana agitada, véspera de Natal, todo mundo na correria maluca, alguns entrando de férias, outros viajando. O advento está chegando, falta menos de 10 dias para o Natal. E vocês sabem a correria que está virando esse negócio. Mas o melhor de tudo isso é saber que Natal para nós é a alegria que Cristo nos dá. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente dos desafios e das crises que nós passamos, Deus te trouxe essa noite aqui para você ouvir essa mensagem. Ele quer encher o teu coração de alegria. Ele quer te dar coroa em vez de cinzas. Ele quer te dar vestes de louvor em vez de luto. Ele quer dar essa alegria em vez de um espírito abatido. Ele quer te levantar para que você louve o nome dEle. Para que você faça isso
de forma muito linda, eternamente. Esse texto termina assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. A profecia se cumpriu. Deus levanta um povo e uma igreja para louvar o seu nome e dizer: Ele é santo, santo, santo. E quando o mundo olhar para a igreja, reconhecerá que nós temos um Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Eu não sei o que você tem enfrentado na tua vida, mas Deus te trouxe aqui para que você seja restaurado e renovado diante de tudo isso que você está vivendo. Por isso, não existe melhor forma de ser restaurado e renovado no nosso coração do que louvando o nome dEle.